Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina A Instrumentalidade do Serviço Social. Na aula 10, nós vamos discutir o serviço social e a vida cotidiana. E por que discutir o serviço social e a vida cotidiana? Porque é justamente no âmbito da cotidianidade que se dá o trabalho profissional do assistente social. E para que nós possamos, inclusive, efetivar um trabalho profissional com qualidade dentro dos parâmetros e dos princípios do projeto ético-político, nós precisamos compreender muito bem a vida cotidiana, as contradições dessa vida cotidiana, as armadilhas, inclusive, da cotidianidade que muitas vezes nos levam aos emaranhados da racionalidade formal abstrata, como nós discutimos na aula passada, que nos fazem, inclusive, muitas vezes, engendrar um trabalho profissional dentro de perspectivas aquém do projeto ético-político. Então, a vida cotidiana, ela tem determinadas mediações e amarras que dificultam o próprio trabalho profissional. Então, é imprescindível que nós, assistentes sociais, tenhamos um conhecimento profundo acerca da vida cotidiana, e compreendendo como que nós podemos enfrentar isso dentro do campo do trabalho profissional. Então, para a aula de hoje, nós nos baseamos na Heller, na Agnes Heller, que trata da vida cotidiana e das características da vida cotidiana. Vale ressaltar que o professor José Paulo Neto ele também tem um livro acerca da vida cotidiana, e aí vocês podem também consultar na bibliografia indicada dessa disciplina que eu vou disponibilizar lá, o nome do livro direitinho, com as referências para que vocês possam ter acesso. Então, Agnes Heller, que é uma grande referência para compreender a vida cotidiana, que inclusive é uma das autoras que fundamentam a própria discussão do Zé Paulo Neto nesse livro, ela vai dizer que a vida cotidiana ela é a vida de todo homem, de todo ser social, ser humano genérico. Ninguém consegue identificar-se com sua atividade humano-genérica a ponto de se desligar inteiramente da cotidianidade, ou seja, o nível do cotidiano como o nível do imediato, do aparente, ele é tão forte que nós, sujeitos, não conseguimos, ainda que façamos um esforço teórico crítico ciclópico, nós não vamos conseguir nos desconectar inteiramente da cotidianidade. Isso aí a Heller já vem apontando, porque a vida cotidiana é a vida de todo homem, como ela nos diz. Então, é na vida cotidiana que vai se expressar o trabalho profissional do assistente social, bem como vão se engendrar as demandas profissionais. Então, é no cotidiano, que se produzem e reproduzem as relações sociais onde nós nos inserimos, como profissionais especializados. E por isso é imprescindível, que nós tenhamos o conhecimento sobre os elementos constitutivos dessa vida cotidiana, e como é que nós nos inserimos e nos localizamos, inclusive, dentro desse processo. E a Heller, ela vai apontar que a vida cotidiana ela tem 4 características centrais. A primeira dessas características é que a vida cotidiana ela é heterogênea. Então, as demandas do cotidiano são essencialmente diversas, como nos diz a professora Agnes Heller, o que exige do sujeito que oriente a sua atenção total às mesmas. Então, se as demandas são essencialmente diversificadas e multifacetadas, é imprescindível que os sujeitos que olham para essas demandas do cotidiano tenham total atenção para elas, para que nós, inclusive, possamos entendê-las e compreendê-las dentro das suas particularidades e das suas especificidades, para que nós não pensemos que essas demandas são todas iguais. Então, o cotidiano ele tem um caráter heterogêneo e é isso que ela nos está chamando a atenção aí. Então, dada a diversidade dessa vida cotidiana, ela ocupa integralmente a ação dos sujeitos. E aí vem uma problemática, A vida cotidiana, por ela ser tão diversa, tão multifacetada, tão dialética, um processo histórico que está em movimento, ela muitas vezes vai tomar toda a atenção dos sujeitos sociais. Então, há que ter um esforço realmente desse sujeito para que ele tenha total atenção
ou o máximo de atenção possível para os processos que se colocam no cotidiano para que ele não naturalize, né? E para que ele leve em consideração a heterogeneidade e a diversidade desse cotidiano. A vida cotidiana, como nos diz Agnes Heller, ela também tem uma dimensão de espontaneidade. E ela vai dizer que os sujeitos eles vão se apropriar de maneira espontânea e naturalizada dos processos que se colocam aí nessa vida cotidiana, a exemplo dos costumes, dos modos de comportamento, da sociedade, modos de fazer determinadas atividades, e que vão se reproduzindo muitas vezes sem uma reflexão mais crítica. Então, esse caráter da espontaneidade, que está intimamente relacionado com a própria heterogeneidade, eles vão fazendo com que os sujeitos produzam e reproduzam as suas ações sem uma reflexão mais concreta e mais crítica, né? Então, sempre ali ela vai dizer que por essas especificidades, os sujeitos eles tendem a ficar realmente no nível da imediaticidade, né? No nível de uma reprodução social sem reflexão, né? Sempre no campo ali de uma racionalidade formal abstrata, como nós discutimos na aula anterior. Então, a vida cotidiana, ela também tem um nível de imediaticidade, né? Uma das características também que ela vem apontar é essa imediaticidade. Então, as ações, elas vão sendo produzidas e reproduzidas dentro dessa vida cotidiana e tendem a responder fundamentalmente a essas demandas imediatas da reprodução, né, social dos sujeitos. Então, o nível de imediaticidade da vida cotidiana, ele é tão grande, né, e juntando-se aí com o nível de espontaneidade, de heterogeneidade, né? Então, isso é tão forte que vai levar com que os sujeitos no cotidiano, eles vão aí produzindo e reproduzindo determinadas ações que tendem a ficar somente no nível do imediatismo. Ela vai trazer uma quarta característica da vida cotidiana, que é a superficialidade extensiva. Então, ela vai considerar as demandas do cotidiano, né, e ela vai dizer que os sujeitos acabam por encaminhar tais demandas de maneira superficial e imediatista, dado que a prioridade da vida cotidiana está em responder literalmente aos fenômenos na sua extensão e amplitude, não na sua intencionalidade e intensividade. Então, vejam aí, a vida cotidiana ela também vai ter um nível de superficialidade que vai te levar a dar prioridade para essas respostas mais imediatas, né? Então vamos aí para os exemplos concretos. A fome, né? A fome ela se mata, né, comendo. Então, responder a uma demanda no nível da cotidianidade, no nível da superficialidade, é muito fácil, né, entre aspas. Então para uma pessoa que está com fome, você oferece comida e a fome cessa. Mas, se você não tiver uma preocupação sistemática com amanhã essa pessoa terá o alimento novamente, ela terá dinheiro, ela tem um emprego, ela tem condições de continuar a se alimentar. Então vejam como muda um pouco o tom da análise, um pouco o tom da intervenção. Então a superficialidade, a imediaticidade, a espontaneidade, a heterogeneidade do cotidiano, elas vão muitas vezes fazer com que a gente não pense nesse pós-intervenção mais imediata. Então, esses 4 níveis de característica da vida cotidiana, eles estão intimamente relacionados com o trabalho profissional do assistente social. E nós precisamos aí nos apropriar dessas características, aprofundar o estudo acerca dessas características da vida cotidiana, para que nós possamos, no nosso próprio cotidiano, tentar minimamente nos afastarmos, né, do nível dessa superficialidade, do nível somente dessa imediaticidade, né, e fazer a reflexão sistemática e constante dos processos sociais que se colocam nessa vida cotidiana para nós, assistentes sociais. E dadas essas 4 características da vida cotidiana, se colocam alguns dilemas no trabalho profissional do assistente social. Quais sejam esses dilemas?
né? O cotidiano profissional, ele não facilita a percepção da realidade social concreta, como eu coloquei, né, ainda há pouco, e das potencialidades profissionais frente às demandas do real, né? Então, você não consegue perceber a realidade concreta e você também não consegue perceber as potencialidades que você tem enquanto assistente social, profissional de nível superior, que é dotado de conhecimento científico, etc., para enfrentar essas demandas do real. Então você esquece as dimensões constitutivas e constituintes da profissão, né, a dimensão teórica, ético e técnica. Você não consegue articular esses conhecimentos, porque a vida cotidiana ela não te dá, digamos assim, que brecha, não te dá possibilidade de percepção da realidade social, né? Então, durante esse processo, né, durante esse exercício profissional, vai se forjar, então, um trabalho que, entre aspas, está isento de teoria, e quando na verdade não está isento de teoria, ele está na realidade isento de uma racionalidade crítico-dialética e está colocado dentro daqueles preceitos da racionalidade formal abstrata, como nós discutimos nas aulas anteriores. Então se forja aí um trabalho que, entre aspas, né, está isento de teoria, isento de ética, isento de instrumentalidade, quando na verdade não. Ele tem aí uma instrumentalidade, ele tem uma teoria, ele tem uma ética, mas não aqueles princípios e valores que nós apresentamos nessa disciplina como parâmetros para a atuação profissional. Ou seja, forja-se, né? Se pensa que está isento, mas na verdade se está usando uma teoria conservadora, né, que está no cotidiano, inclusive. Então, a dinâmica, as requisições e as condições objetivas sobre as quais a intervenção profissional ela se realiza não são as mais adequadas para a reflexão crítica, né, como foi apresentado aqui nessa aula de hoje. Então, as dificuldades, os dilemas, eles são inúmeros para que nós possamos fazer um exercício profissional crítico e reflexivo, né? Então, muitos profissionais, eles vão, diante desses dilemas e diante dessas problemáticas, se limitar a realizar um trabalho eminentemente tarefeiro e burocrático. Então, é importante que nós, profissionais, minimamente tentemos ultrapassar esse nível da imediaticidade e das tarefas rotineiras e burocráticas. O cotidiano, portanto, ele vai ocultar, né, o conteúdo das demandas e requisições postas ao trabalho profissional, ou seja, ele vai forjar mais ou menos que você já entende das situações colocadas nesse cotidiano e que por você já entender essas situações que estão colocadas no cotidiano, você pode respondê-las sem uma reflexão, né? Por exemplo, a questão da própria violência contra a mulher, como já foi colocado como exemplo nessa disciplina. Se você naturaliza o fenômeno, se você acha que esse fenômeno ele se dá de forma isolada, fragmentada, você provavelmente vai incorporar nesse trabalho profissional pré-noções e pré-julgamentos, como se você, por já conhecer, entre aspas, a situação problema, não precisar fazer uma reflexão e responder a essas diversas demandas do mesmo jeito. É como se todas essas demandas não tivessem suas particularidades e as suas especificidades. Quando eu faço isso, eu vou negar a natureza dialética do meu trabalho profissional, eu nego os parâmetros, né, da atuação e da formação profissional do projeto ético-político, eu naturalizo os fenômenos que se colocam nessa realidade, eu nego a dialética do sujeito, né, eu nego a própria história do usuário que eu estou atendendo e eu nego, inclusive, o meu processo de formação profissional. Isso advém, sobretudo, a partir de crenças e certezas que estão nas pré-noções dos sujeitos, que muitas vezes vão induzir esse profissional a uma apreensão imediatista dos processos que se colocam na realidade,
E quando eu faço essa apreensão imediatista dos processos que se colocam na realidade, os meus procedimentos e estratégias técnico-operativas também vão se dar no nível da imediaticidade, né? E parece-me muitas vezes que eu acabo colocando esses instrumentais técnico-operativos que estão impregnados nessa situação de forma acrítica e histórica como superiores, inclusive, a uma reflexão crítico-dialética e uma reflexão mais aguçada, digamos assim. Eu não levo em consideração que a dimensão teórica, técnica e ética elas têm uma articulação. Eu pego a dimensão técnica e sobreponho ela às outras. E quando eu faço isso, eu recaio naquilo que nós discutimos como razão formal abstrata. Eu acabo cristalizando a minha intervenção profissional. E o que a Agnes Heller vai nos dizer? Que as formas necessárias da estrutura e do pensamento da vida cotidiana não devem ser cristalizadas, né, em processos absolutos. Ela vai nos dizer eminentemente o contrário, né, literalmente o contrário. Nós, na verdade, temos que tentar fazer um processo de reflexão crítica para a desmistificação desses processos, dessas prenoções, dessas generalizações que estão no cotidiano. Aqui eu trago, né, a referência do livro da Agnes Heller, O Cotidiano e a História. Eu também indico a leitura desse livro para a compreensão da vida cotidiana e para o aprofundamento do debate da aula de hoje. E por hoje é só. Obrigado e até a próxima aula.